E a Caixa Econômica Federal suspendeu o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. E muitas pessoas estão falando por aí que os bancos estão perdoando as dívidas daqueles beneficiários que usaram o Auxílio Brasil para pegar dinheiro emprestado. Mas será que isso é verdade? Inclusive eu fiz um texto lá no site do FDR, o texto é esse aqui. Eu vou deixar ele aqui embaixo no primeiro link da descrição, onde eu vou explicar tudo sobre isso que estão falando, se é verdade ou não que as dívidas serão perdoadas. Mas nesse vídeo eu também vou falar sobre isso, vou dar uma pincelada, mas o material completo vai estar aqui embaixo no primeiro link da descrição, tá bom? Bom, a Caixa Econômica Federal, como eu falei, ela suspendeu aí a liberação dos empréstimos consignados feitos aí pelo Auxílio Brasil, né, com o valor do Auxílio Brasil, que era descontado aí do benefício assim que as parcelas eram depositadas lá no Caixa Tem. Muitos beneficiários começaram a compartilhar nas redes sociais boatos de que esses bancos, assim como a Caixa Econômica e outros bancos que também realizavam o empréstimo, esses bancos eles estariam perdoando as dívidas, já que foram suspensos os novos empréstimos, então ninguém mais precisaria pagar aquele débito que ficou, né, quando fizeram lá no ano passado o empréstimo. Bom, a paralisação, é muito importante que você entenda isso, que a paralisação do desconto do valor do Auxílio Brasil no salário não garante automaticamente o perdão da dívida. Como assim, Ariel? Isso porque a suspensão do consignado, que aconteceu recentemente, não tem relação nenhuma com a quitação do valor que a pessoa estava devendo ao banco. A perda de dívida é uma medida que existe sim, tá? O perdão da dívida, no caso, e ela precisa ser negociada com a Receita Federal, mas isso não significa que os bancos estão perdoando as dívidas do consignado do Auxílio Brasil, de forma alguma. Mas existe essa possibilidade e para isso o cidadão ele precisa entrar em contato com a Receita Federal, onde será avaliado aí cada caso, né, o caso individual da pessoa, e vão ser estabelecidas aí condições para o perdão, né, dessa dívida, como por exemplo parcelamento. Você vai ter que pagar uma coisinha aí parcelada de forma mais reduzida talvez. Em alguns casos, inclusive, o governo pode oferecer programas de parcelamento ou até mesmo o perdão da dívida, mas essas medidas, como eu falei, elas não garantem, não estão nem um pouco atreladas a essa suspensão que aconteceu agora nos novos empréstimos. O que aconteceu de modo geral é o seguinte: foi suspenso os novos empréstimos. Os que já foram feitos ou os que estavam na fila de espera para serem liberados, eles vão acontecer normalmente. Então, quem pegou dinheiro emprestado, você que é inscrito aqui no canal, você sabe muito bem disso, porque eu já falei sobre isso assim que o empréstimo começou a ser liberado, que por mais que um dia esse empréstimo fosse suspenso, a dívida continuaria sendo descontada do benefício. Então, se você fez um empréstimo aí, digamos assim, parcelado em 24 meses, e mesmo que o empréstimo ele deixe de existir, os novos empréstimos, aquele que você fez, você vai continuar pagando pelo período de 24 meses que você estabeleceu lá no contrato, tá? Não tem perdão da dívida. Você pegou dinheiro emprestado, você assinou lá o contrato, você leu lá as cláusulas falando sobre isso. Então, o que aconteceu foi aí a suspensão dos novos, não dos antigos. Os antigos que foram entregues, as dívidas continuam e você precisa pagar. Mas por que os novos empréstimos foram suspensos? Aí é muito importante que você preste atenção nessa parte do vídeo, que aí você vai entender mais ou menos a motivação de tudo isso que aconteceu. O governo federal ele anunciou aí essa suspensão por quê? Para evitar que os beneficiários ficassem endividados. Por quê, gente? As pessoas faziam empréstimos com o Auxílio Brasil, o valor era descontado do benefício que ela recebia e a pessoa tinha menos dinheiro na conta todos os meses. Então, ao invés da pessoa ganhar R$ 600, ela estava ganhando, sei lá, 450, um exemplo, tá bom? E não seria suficiente para o valor, para a destinação, né, do Auxílio Brasil, né, que agora vai se chamar Bolsa Família, que é para despesas pessoais, como higiene, despesa com saúde, e não para ficar fazendo empréstimos para comprar coisas desnecessárias. Tinha gente fazendo empréstimo para comprar celular, por exemplo, gente fazendo empréstimo para comprar roupa no final do ano. E o Auxílio Brasil não era destinado para isso. Ele é um auxílio, né, como o próprio nome dizia, para ajudar nas despesas necessárias. Então, essa suspensão também foi feita para também evitar fraudes que estavam acontecendo aí nesses consignados e garantir que os recursos chegassem realmente para as pessoas que precisavam. Além disso, essa suspensão dos novos consignados, né, dos empréstimos, também foi tomada aí para evitar o desequilíbrio na economia devido ao excesso de consumo e endividamento das pessoas, que elas estavam indo lá fazendo empréstimo, se endividando, né, porque estavam fazendo um compromisso do empréstimo, e com um pente fino, muitas pessoas estavam sendo removidas do Auxílio Brasil e saindo do programa ainda com a dívida.
elas ainda tinham que pagar a dívida, mas como se não estava mais recebendo o programa? Então estava tendo aí um conflito muito grande na economia. E a suspensão do consignado foi aí uma tentativa de controlar esse fluxo de dinheiro que muitas das vezes estava sendo feito de forma desnecessária pelas famílias, que muitas das vezes, inclusive, nem precisava fazer um empréstimo, mas fazia porque achava que, ter dinheiro liberado, achava que podia pegar e não ia ter consequências. Então, outra razão também dessa suspensão do consignado, né, é garantir aí que o governo está buscando recursos, garantir que ele usasse os recursos, né, o dinheiro, de forma mais responsável e não simplesmente dando como um empréstimo. E aí as pessoas poderiam cobrir esse valor, usar o valor do Auxílio Brasil apenas de forma consciente, como eu falei, né, com alimentação, com saúde, com higiene pessoal. As pessoas não eram para fazer festa com esse dinheiro do Auxílio Brasil, né? Então, dessa forma, para a gente resumir aqui esse vídeo, a suspensão do consignado foi uma medida que foi tomada aí pelo governo para evitar problemas com a gestão dos recursos do benefício e também evitar fraudes, para garantir que os recursos chegassem a quem realmente precisava, controlar a inflação, porque mais pessoas, mais dinheiro circulando nem sempre significa que os preços vão estar baixos. Pelo contrário, empréstimo, alguém vai ter que pagar esse empréstimo, né? E a inflação também estava enchendo, mais dívidas circulando no nosso mercado. E também foi uma forma também de garantir que os recursos fossem usados de maneira responsável, evitando aí que pessoas se endividassem, que famílias pobres ficassem ainda mais pobres e que o recurso aí, por exemplo, a pessoa fazer um empréstimo, esse valor que seria emprestado poderia ser utilizado, por exemplo, para uma outra família que estava com uma situação até mais complicada, mais difícil, né, para incluir novas pessoas no programa. Então, de modo geral, respondendo a pergunta que muitas pessoas estão falando por aí, inclusive se você conhece alguém que recebe o Auxílio Brasil, né, ou o Bolsa Família, e que fez um empréstimo ou que estava querendo fazer um empréstimo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa explicando que essa pessoa que fez o empréstimo, ela precisa sim pagar a dívida, tá? Vai ser descontado automaticamente. Ela precisa continuar no programa para que esse valor seja descontado automaticamente, senão ela vai ter que pagar do próprio bolso, não é? E outra coisa, compartilha também esse vídeo com aquele amigo que está compartilhando por aí, né, em outros grupos, a informação de que a dívida foi perdoada. Então, mostre para as pessoas esse vídeo falando que não, a dívida não foi perdoada, não é esse caso. Tem como a dívida ser perdoada? Tem, mas é outra situação, com a Receita Federal, não é nada coletivo, né? Não significa que todo mundo que fez vai receber perdão, não é nada disso. Isso é uma coisa muito, muito diferente. O que aconteceu foi a suspensão dos novos empréstimos. Os que já foram feitos precisam ser honrados, precisam ser pagos, as dívidas precisam ser pagas. E vão ser pagas, é até importante porque, o beneficiário pode até ficar com o nome sujo, por exemplo, né? E não é isso que ninguém quer, pelo amor de Deus. Você fez um empréstimo para ajudar a sua família, não para ficar com o nome sujo. Então, uma dica que eu dou aqui para encerrar esse vídeo logo. Você que fez um empréstimo, continue seguindo as regras do Auxílio Brasil, que aí você não vai ser removido do programa e você vai aí tendo o seu valor descontado mesmo dos empréstimos até essa dívida ser quitada. Se você tiver alguma falha, você vai ser suspenso, vai ser removido do programa. E aí a dívida deixa de ser descontada do benefício e você tem que pagar agora a sua dívida. E aí vai complicar, porque você às vezes não vai ter condição, pode sujar o seu nome e aquele empréstimo que parecia uma coisa boa acaba se tornando uma bola de neve de problemas. Não é isso que a gente quer que você enfrente, tá? Tem alguma dúvida? Bota aqui nos comentários, caso você receba aí alguma notícia na internet, algum boato em algum grupo do WhatsApp, do Telegram, do Facebook, bota aqui nos comentários que aí eu vou dar uma olhada, vou pesquisar e vou responder você. Esse vídeo, por exemplo, foi uma indicação de um dos nossos leitores lá do nosso site que veio me procurar e falou: Ariel, essa notícia é verdade? Será que as dívidas vão ser perdoadas? E pronto, eu fiz aqui esse vídeo para explicar o que realmente aconteceu. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, agradece aqui embaixo também, porque é muito importante ter a participação sua aqui no canal. Um grande abraço e até mais.